Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a Palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o Evangelho, ele tem que proclamar esse Evangelho e testemunhar esse Evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da Palavra de Deus. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Porte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Imitadores de quem? Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Queremos que você continue conosco. Certamente sua vida será ricamente abençoada. Você é uma pessoa que gosta de imitar a maneira de falar, vestir e particularidades de outras pessoas? Agora aqui entre nós, quem na vida já não imitou alguém? Quantas pessoas não imitam outras pessoas neste mundo? No Brasil, há um grande número de pessoas que têm facilidade em imitar os outros. Geralmente, os mais imitados são aqueles que aparecem na mídia eletrônica, ou seja, gente ligada ao ramo artístico, atores e atrizes e apresentadores de programas. Também há entre os comediantes quem imite com muita eficiência e bom humor esportistas, políticos e religiosos. Imita-se o modo de falar, o modo de ser, vestir, o modo de cantar, o modo de olhar, o modo de brincar, o modo de andar, o modo de sorrir, o modo de gesticular. Imitar é algo tão comum e tão antigo que o famoso filósofo grego Aristóteles, em sua obra intitulada A Poética, disse: o imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado. Sobre esse assunto, é interessante observar o comentário do antropólogo Stephanie Malice sobre um tipo de imitação muito comum entre brasileiros e outros povos. Ele diz: toda cultura imita aqueles que têm prestígio, sucesso e dinheiro. Não é um fenômeno só brasileiro. E quem tem prestígio, dinheiro e sucesso no Brasil hoje? São pessoas que usam o seu corpo. Quando pensamos em imitar, não é só porque queremos imitar ou sermos iguais. Queremos imitar para conquistar o que essas pessoas que têm o corpo como principal capital têm e nós não temos. Imitar também pode ser uma maneira de se obter algum aprendizado, segundo Aristóteles. Nesse sentido, pode ser tanto uma forma de desenvolver habilidades, como também de exercitar a razão, ou como ele pensava, um meio de aprender as primeiras noções.
Entretanto, há outros tipos de imitação que nem sempre cumprem papel didático ou instrutivo positivos, mas agem ao contrário. Levam o imitador a ter uma maneira de pensar e de agir que trazem grandes malefícios àquele que imita. A título de exemplo, basta considerar uma criança que desde a infância vê seus pais fumando. Muito provavelmente, esta criança terá grandes possibilidades de imitar tal comportamento, ainda que seus pais lhe digam que o fumo é prejudicial à saúde. Nesse sentido, o exemplo dos pais poderá falar bem mais alto do que todos os discursos que combatam o tabagismo. Por outro lado, filhos que desde a infância veem em seus pais hábitos saudáveis e bons costumes terão maior chance de fazer o mesmo. É durante a infância que ocorre a base do desenvolvimento físico, intelectual e psicossocial de qualquer indivíduo. É cientificamente comprovado, a criança aprende pelo exemplo. Vamos supor, se alguém ensina alguma conduta à criança através da fala, mas na hora da atitude, isso contradiz o seu discurso, a tendência é que a criança copie o que ela fez, não o que ela disse que era para ser feito. Muitas vezes o pai e a mãe têm essa sensação de que eu conversei com meu filho para ele não fazer mais. Aquela atitude inadequada que reflete-se muito na escola, que é um ambiente social. Mas mãe, você falou e não adiantou. Acontece isso em casa? Alguém faz esse tipo de coisa inadequada em casa? E muitas vezes a mãe ou o pai põe a mão na cabeça e fala, não, realmente, tem um primo, um vizinho, tem um amiguinho que vai lá em casa e promove esse tipo de atitude. Ou talvez o pai, talvez a mãe, os avós, né? Então a gente tem que descobrir aonde está essa influência que muitas vezes, se não melhorada, se não sanada, a criança vai perpetuar algumas atitudes inadequadas e em contrapartida o positivo também. Quando eles têm a consciência, o diálogo, de que as atitudes boas, simples do dia a dia, meu pai e minha mãe estão fazendo com um propósito, com certeza vai fazer muita diferença na vida deles. Os pais são as primeiras referências de comportamento humano para os filhos. Por esse motivo, é importante que eles reflitam sobre que tipo de exemplo eles querem passar para os seus filhos. As crianças são como se fossem esponjas. Elas nascem e são ávidas por aprender coisas novas. Elas são muito abertas, principalmente em relação à confiança, principalmente daquelas pessoas que ela ama. Então ela é o grande exemplo, então ela fica muito atenta e faz essa cópia. Então é muito importante que as pessoas façam essa reflexão. Então quais os valores de fato que pautam a sua vida, que resultados você tem em relação a esses valores. Esses valores eles são importantes, eles são valores de compromisso, de respeito, de uma boa relação na vida com outras pessoas. O que isso pode impactar na vida, na história dessa criança ao longo dos anos, o quanto isso pode ser motivador e impulsionador ou que pode acabar impactando negativamente, fazendo com que essa criança tenha dificuldades de relacionamento, seja mais agressiva, seja mais competitiva. Todas essas experiências elas vão constituindo esse novo indivíduo. Há quem critique, e com razão, imitações que levam uma pessoa a ser a outra pessoa e não ela mesma. Ainda que possamos mirar o modo de viver de pessoas que consideramos notáveis, isso não significa que, em razão disso, seremos aquela pessoa. Como bem se sabe, cada pessoa traz características que têm a ver com seu legado familiar. Cada pessoa tem um código genético próprio. Naturalmente, podemos e precisamos aprender ao longo da vida a sermos homens e mulheres melhores. Todavia, não precisamos para isso ser o outro, mas podemos aprender com o outro a partir do que o outro é. Imitadores de quem? Queremos seguir com este tema depois do intervalo. Não saia daí!
Imitadores de quem? Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Todos nós gostamos de imitar alguém que admiramos seguir. Em outras palavras, imitar o que é bom e saudável faz bem a qualquer pessoa. Imagine uma criança que aprende com seus pais a comer alimentos que fazem bem ao corpo. Imagine uma pessoa que aprende com outras pessoas a cultivar hábitos higiênicos e saudáveis. Quantas doenças não seriam evitadas com tais práticas que imitaram? Uma criança que vê seus pais não desperdiçarem alimentos, que constantemente observa seus pais reciclando lixo, tratando bem seus vizinhos, sendo dóceis no falar e prontos para ouvir. E tem mais. Nos momentos de dificuldades enfrentados por seus pais, percebeu neles uma esperança viva, sem levar ao desespero, mas o crer que o melhor estava por vir, que barreiras podem ser superadas com fé e trabalho. Ainda que não existam nesta terra pais perfeitos, quantos filhos não estariam melhor preparados para enfrentar os desafios da vida se tivessem visto em seus pais uma esperança que os levasse a não desistir diante das pressões da vida? Quantos filhos não desistiriam de seus sonhos e de suas metas se tivessem tido a oportunidade de ter vivido ao lado de seus pais? Que mesmo não negando suas fragilidades e limitações, fossem perseverantes na busca de uma situação melhor para eles mesmos, para a sua própria família e para a sociedade. Sem dúvida alguma, a ausência de boas referências de amor, fé e esperança na vida não ajuda em nada a sociedade. Ao contrário, acaba levando a se tornar um palco de tragédias. Por outro lado, é bom que se diga que se ainda estamos vivos, podemos encontrar modelos a serem imitados. Mas podemos ainda buscar e encontrar referência que nos ajude a inaugurar processos de mudança significativos na vida. Podemos ainda ser uma nova criação, não por sermos o outro, mas pela possibilidade de nascer para uma vida que nunca tinha vivido antes da chegada dele. Ainda que não seja fácil encontrar alguém que nos sirva de referencial humano, moral e espiritual, há exemplos de vida que a história não consegue jamais sepultar. Talvez você esteja agora pensando em pessoas que exerceram ou ainda exercem grande influência no mundo em que vivemos. Possivelmente você deve estar se lembrando de pessoas que contribuíram ou que têm contribuído para o bem de sua nação e da humanidade e não para a destruição delas. Ou tenha pensado em homens ou mulheres que, por sua coragem e fé, enfrentaram e venceram grandes adversários. Talvez esteja em sua mente a figura de algum importante cientista que já morreu ou que ainda vive. Mas, ainda que eu e você não venhamos a ser grandes heróis ou grandes cientistas, que possamos ser pessoas que aprendem com o exemplo de gente que nesta vida empenhou-se pelo bem do outro e não só de si mesma, gente que amou a misericórdia, praticou a justiça e andou humildemente com Deus. Nesse sentido, trazemos à memória mensagens preciosas que foram comunicadas por meio de cartas no tempo em que não havia computadores e internet. Mesmo assim, ao longo dos séculos, continuam vivas e tendo desdobramentos extraordinários na vida daqueles que nelas têm prazer e que nelas meditam com o fim de aplicá-las a si mesmos. Elas ensinam. Então, quando as pessoas de nossa casa olham para nós ou aquelas em nosso trabalho, como elas nos veem? E o que dizer das pessoas da igreja ou comunidade que fazemos parte? O que pensam de nós? O que transmitimos para elas? Quando as pessoas de nossa vizinhança e da cidade em que moramos olham para nós, que tipo de comportamento mostramos a elas? Se estamos num lugar onde as pessoas não nos conhecem, quem somos? Somos imitadores de quem? Existe alguém especial que realmente vale a pena imitar? Queremos continuar com este tema com o Reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí.
Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Todos nós aprendemos na vida por imitação ou por contraste. Aprendemos olhando para alguém que nos serve de modelo, de paradigma, de protótipo e seguimos aquele padrão de vida. Ou nós aprendemos por contraste, olhando para o comportamento de alguém, diz, esse comportamento não me serve, não me agrada, eu preciso evitá-lo. Nós aprendemos não só com os acertos das pessoas, mas também por contraste com os erros das pessoas. A grande pergunta é, a quem você está imitando? Porque nós imitamos. Quer um exemplo? Você pega hoje um grupo de jovens, tem a tendência de imitar o cantor, o ator, o jogador de futebol. Se o camarada faz uma tatuagem, o jovem quer fazer também. Se ele usa um brinco na orelha, quer usar também. Se ele usa um determinado estilo de corte de cabelo, a pessoa quer usar também. Se usa um determinado tipo de roupa, quer usar também. Esta pessoa serve de uma espécie de ídolo, de ícone, de modelo que vai levar muitos seguidores. Se esse modelo é um modelo bom, ok, mas e se for um modelo ruim? A pessoa é um astro, a pessoa é um ícone, mas a vida dessa pessoa está torta. O comportamento não é bom, o padrão não é excelente, a ética é trôpega, a vida é desregrada. Então, precisamos tomar cuidado para que a gente não siga um molde errado de vida. Pense comigo num professor, numa professora. Quando ele se coloca diante de uma classe, mormente infantil, de crianças, talvez o que mais importa não é a matéria que esta pessoa vai lecionar, mas a vida que ela vai demonstrar. Albert Schweitzer disse certa feita que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única maneira eficaz de fazê-lo. É por isso que quando a Bíblia, lá em Deuteronômio, fala sobre os pais, começa assim a instrução. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, andando pelo caminho, ao levantar-te, ao deitar-te. Em outras palavras, os pais ensinam eficazmente os seus filhos, não apenas com preceitos, com palavras, dizendo faça isso, não faça aquilo. Mas os pais ensinam os seus filhos, sobretudo, com exemplo. Por isso o texto diz, estas palavras estarão no teu coração, então tu as inculcarás a teus filhos. Porque pense você, um pai que é fumante, e diz para o filho, meu filho, você não pode fumar, não. Ou um pai que é alcoolista, e diz, filho, você não pode beber, não. Ou um pai que diz, filho, você precisa ser verdadeiro, honesto, e o telefone toca e o pai diz, filho, fala que eu não estou. Então, não adianta se querer ensinar uma verdade ou um preceito se na vida a pessoa reprova esse preceito que ele quer passar e ensinar para os filhos. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, e está lá em Provérbios 22, versículo 6,
ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela for velha, ela não se desviará dele. Mas note isso, não é ensinar a criança o caminho que ela quer andar. Uma criança entregue a si mesma vai ser a vergonha do pai e da mãe. Segundo, não é ensinar a criança o caminho, faça isso, não faça aquilo. Não, o texto diz, ensina a criança no caminho. No caminho, ou seja, vem comigo, olha para mim, siga o meu exemplo, veja como eu ando, veja como eu falo, veja como eu me comporto. Os pais precisam ser padrão para os filhos. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Está lá escrito em 1 Timóteo 4, versículo 12, Paulo escrevendo para Timóteo diz assim, Timóteo, sê padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tem muita gente que não, jovem tem que viver uma vida mais solta, jovem tem que curtir todas, jovem tem que ir para a balada, jovem tem que fazer isso, jovem tem que fazer aquilo, jovem tem que fazer aquilo outro, porque a juventude passa. O apóstolo Paulo disse que um jovem, ele pode ser padrão dos fiéis, modelo, exemplo, paradigma. Então a pergunta que eu quero lhe fazer agora é essa, a quem você está imitando? Eu fico triste às vezes quando olho para a realidade social brasileira e vejo quantas crianças, quantos juniores, quantos adolescentes olham para o traficante como um modelo. Quando eu for jovem, eu vou ser um traficante. E quantas vezes essas crianças ou esses adolescentes são capturados para serem discípulos de traficantes e começam cedo na prática do crime e sua vida é ceifada ainda na juventude, porque seguiu um modelo errado. Eu fico olhando, por exemplo, o universo dos astros, da música ou do cinema, ou de outra área esportiva, que às vezes já na infância se tornam ídolos, famosos. Se você lê histórico, pouquíssimas pessoas que ganharam fama já lá da infância ou na adolescência suportaram o peso da fama e naufragaram com dinheiro, com riqueza. Cantores famosíssimos morreram drogados. Atrizes belíssimas morreram drogadas. Pessoas que nadaram em fama e em dinheiro, que mergulharam num caudal de desespero. Por quê? Porque não tinham estrutura emocional, moral, espiritual. E essas pessoas, sendo ícones, foram seguidas por uma massa que também se desencaminharam na vida. A quem você está imitando? O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Para você ser um modelo para outras pessoas, você precisa seguir um modelo superior. E esse modelo superior é perfeito. Ele é Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, quando ele diz não vos conformeis, essa palavra conformar, ela traz o significado de você botar o seu pé numa forma que todo dia e toda hora está mudando. De você seguir um modelo que é relativo, não é absoluto. Pensa comigo. Os nossos pais lidaram com determinadas situações que na época deles aquilo era um escândalo, aquilo era uma coisa vergonhosa, vexatória. Por exemplo, um rapaz e uma moça não casar virgem era um escândalo. Hoje, parece que é escândalo ir para o casamento virgem. Aborto era um negócio assim horrível, criminoso. Hoje, já se
aprova nas cortes mais elevadas da nação o aborto. Pessoas do mesmo sexo se unirem era um escândalo vergonhosíssimo. Hoje, já se ensaia aprovar isso como coisa normal. A questão é, qual é o nosso padrão? Qual é o nosso exemplo? Qual é o nosso paradigma? Então eu encorajo você a olhar para um padrão que não seja relativo, que está mudando todo dia, toda hora, porque aquilo que era vergonha hoje é certo hoje, era vergonhoso ontem, é certo hoje. Mas a verdade não muda, o padrão absoluto não muda. Foi verdade ontem, é verdade hoje, vai ser verdade amanhã. Foi errado ontem, é errado hoje, vai ser errado amanhã. Então olhe para Jesus, Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele não muda, Ele é imutável. Quando você imita Jesus, você, diz a Bíblia, vai sendo transformado de glória em glória pelo poder do Espírito Santo de Deus e você vai alcançar e atingir a estatura do varão perfeito. A quem você está imitando? Quem sabe você precisa tirar alguns ícones da sua vida aí. Talvez você está seguindo a cópia errada, o modelo errado. É por isso que a sua vida está torta, é por isso que a sua vida está aí de ponta cabeça. E hoje você está sendo desafiado a imitar a Jesus. Ele não vai te levar para o buraco, Ele vai te levar para a glória. Ele não vai levar você ao fracasso, Ele vai levar você ao triunfo. Ele não vai levar você ao pecado e à destruição e à morte. Ele vai levar você para a santidade e para a vida eterna. Eu quero orar por você, porque hoje é o dia da sua decisão. Não é por acaso que você está assistindo e ouvindo e vendo esta mensagem. Deus tem um propósito nisso. E hoje você pode tomar uma decisão importantíssima, olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Eu vou orar por você. Deus, eu quero colocar diante de Ti as pessoas que estão nos assistindo e eu quero te pedir, Deus, que Tu apliques esta palavra ao coração delas. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo e eu quero aproveitar o momento para agradecer sua audiência e também para lhe fazer um convite. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Nós somos uma igreja comprometida com a Palavra de Deus, uma igreja amável e acolhedora. Nós queremos ser uma bênção na sua vida. Venha, traga a sua família. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 da manhã e às 7 da noite. Escola Bíblica Dominical para todas as idades, todo domingo às 10 horas da manhã e também às quartas-feiras, às 7h30 da noite, um importante momento de estudo da palavra. Venha, traga a sua família, seus amigos, nós queremos acolher você. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.